Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de estarmos reunidos junto com o Senhor e de poder contemplá-lo nas suas sagradas escrituras. Que possamos abrir nossos corações, que possamos nos deixar ser influenciados, que possamos nos deixar ser ensinados pelo nosso Pai Celeste. Ele que quer cuidar, Ele que quer admoestar, Ele que quer educar os seus filhos da melhor forma possível e nos fazer chegar mais perto do céu a cada instante. Abrimos o nosso coração e nos confiamos à Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós e cubra-nos com vosso santo manto. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor, e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo ali foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas. Gritem a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhem os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pediram em meu nome. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedirão em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vi ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Gente, esse é um evangelho muito interessante. Eu quero muito falar sobre ele aqui para vocês, de modo particular sobre ele. Mas eu vou começar primeiro com o Atos dos Apóstolos. E eu já vou explicar por que esse evangelho é interessante para nós. Quero primeiro comentar sobre Atos dos Apóstolos e mostrar para vocês. Queria que a gente pudesse enxergar nessa passagem de Atos 18, 23 a 28, onde nós temos Paulo, que permanece por algum tempo em Antioquia, e em seguida ele parte de novo, percorrendo várias regiões ali da Galácia, da Frígia, fortalecendo todos os discípulos, né, ensinando mais. Ele estava realmente envolvido ali, nesse momento de ensino, né, nesse fortalecimento do conhecimento de Cristo. E é interessante que versículo 24, quando ele chega em Éfeso, ele vê um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria.
E apesar de não parecer, essa informação ela chega a ser até minuciosa, porque Alexandria é uma cidade, foi a maior cidade do Egito. E quem foi até o Egito, meus irmãos e irmãs? O próprio Jesus. Jesus foi até o Egito. Então, algumas coisas que estavam sendo faladas entre os judeus de Jerusalém, algumas coisas que estavam sendo apresentadas na Judéia, na Galileia, na Samaria, algumas coisas que estavam sendo comentadas e até mesmo alguns relatos sobre um judeu que veio ao mundo, que falou muito bem e que realmente morreu na cruz, mesmo sendo inocente. Com certeza, tudo isso, todas essas informações de alguma maneira chegaram até lugares distantes, como é o caso de Alexandria. Não de forma plena, não de forma a compreender que é o Messias vindo, mas realmente o suficiente para que os judeus de fora da região de Jerusalém pudessem compreender, né, os judeus estrangeiros pudessem compreender essa vivência espiritual com Deus de uma forma diferenciada e pudessem pensar um pouco. Então aqui nós temos Apolo. Era um homem eloquente, versado nas escrituras, ou seja, ele conhecia a Torá, ele conhecia os profetas, ele conhecia os salmos. Fora, ele foi instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele foi instruído para seguir o Deus dos judeus, o Deus Altíssimo. E com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Percebam que em momento algum a palavra está dizendo que ele já havia absorvido algo de Paulo. Não, aqui está dizendo que ele foi para Éfeso, né, uma cidade da Grécia, uma região grega, onde já haviam alguns ali. E de modo muito interessante, Paulo, sem mesmo dizer nada, ele observa aquele homem, Lucas observa aquele homem, e eles percebem nele um ato discipular que já é muito forte antes mesmo de outros apóstolos, de outros discípulos aproximarem-se dele. Apolo já tinha isso dentro dele. A força do Espírito Santo já estava sendo manifestada. Ele já estava falando de Jesus, mesmo conhecendo apenas o batismo de São João Batista. Mesmo que ele só conhecesse quem era João Batista, ele já estava falando sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se através de São João ele entendesse quem era o Messias, e entendendo quem é o Messias, mesmo sem ver o Messias, ele já estava, naquele momento, anunciando. Então ele começa a falar com muita convicção na sinagoga, e ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão elas começaram a falar sobre Deus, falar sobre Jesus Cristo, especificamente Jesus Cristo, né? Que era o único que ele não conhecia pessoalmente. Mas o ponto aqui interessante é que Apolo não esperou que apóstolos surgissem para poder falar sobre Jesus. Apolo não esperou que outras pessoas, que outros discípulos aparecessem para que ele começasse a falar sobre Jesus. Paulo, Lucas, Pedro, João não precisaram ir até Apolo, ir até Éfeso necessariamente para falar, para empurrar, digamos assim, né, para jogar Apolo, melhor dizendo, desculpa, para jogar Apolo no meio dos lobos. Ele já estava falando sobre Jesus, mesmo sem necessariamente ser enviado. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós esperamos que algo aconteça na nossa vida para que finalmente nós comecemos a falar de Deus? A gente quer algo extraordinário, a gente quer algo sobrenatural para finalmente começar a falar do Senhor. O que nós estamos esperando, o que está faltando para que a gente comece a falar definitivamente do Senhor Jesus? O que ainda falta para que a gente continue, para que a gente tome coragem finalmente e comece a anunciar quem é o Senhor? O que falta, afinal de contas? Eu acho isso muito interessante, particularmente. E isso se liga com o evangelho de hoje, que vai falar justamente sobre esse Jesus, onde o Senhor, né, Jesus Cristo, falando aos discípulos ali na Santa Ceia, eles digam em verdade, ele disse, né? Em verdade vos digo, se pedirem algo em meu nome para o Pai, ele vos dará. Peçam e receberão. É uma promessa. É quase uma ordem. Peçam e receberão, não tem problema. Pode pedir em meu nome e vocês receberão. Talvez não imediatamente, como a maioria das vezes Deus faz com a gente. Deus não dá imediatamente, mas Ele nos prepara. Ele não disse que Ele não vai dar. Ele disse que Ele vai dar. Nós vamos receber, mas precisamos ser preparados em diversos momentos, como disse Santo Teresinha. Deus já sabe onde você vai chegar. Ele precisa te preparar primeiro. Isso é algo interessante também. E aí,
Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, dia 16 de maio, de modo particular, nós festejamos, eu particularmente festejo, né, junto com os carmelitas do mundo inteiro, dias de São Simão Stock, aquele que era um jovem na Inglaterra, que decidiu abandonar a sua vida familiar para viver como eremita. Um chamado que surgiu no coração dele sem ninguém dizer nada para ele. Um chamado que surgiu no coração dele e que fez ele imediatamente sair da sua zona de conforto, sair de sua casa, sair do seu lugar onde ele estava ali na Inglaterra medieval e ir morar dentro. Gente, ele foi morar dentro de um tronco de árvore. Vocês têm noção do que é isso? Ele foi levar uma vida eremita, sem influência de ninguém, sem ser empurrado por ninguém, sem ser obrigado por ninguém. Ele sentiu um chamado no coração dele, uma voz que surgiu no coração dele para que ele fosse morar no deserto, em uma região deserta da Inglaterra. Ele foi morar dentro de um tronco de árvore, acredite se quiser. Levou uma vida de eremita durante muitos anos e ele teve uma visão com Nossa Senhora. E essa visão dizia que vários irmãos de outras regiões do planeta, vários irmãos de fora da Europa iriam chegar na Europa, iriam migrar para a Europa e eles tinham hábito marrom. E Nossa Senhora dizia para São Simão Stock que era importante que ele se juntasse a eles. E assim São Simão Stock ele vai até a região ali, a mesorregião europeia, particularmente Itália e a Grécia, né? Entre Itália e Grécia, ele fica ali na região da Itália, na Península Itálica. E os irmãos carmelitas chegam, né? Irmãos que vinham do Monte Carmelo, lá de Jerusalém, lá de perto de Jerusalém, dos arredores, na região da Judéia. Os irmãos chegam na Europa, né? Eles foram expulsos pelos judeus da região da Judéia, da região da Galileia. E eles vão morar agora na Europa como uma ordem mendicante. E ali São Simão Stock se junta a eles e ele aceita, né, enfim, o hábito marrom, o nosso conhecido hábito carmelita, mas tem um detalhe. Nesse período, ainda não havia o principal sacramental das ordens religiosas, um dos principais sacramentais da ordem religiosa, em particular dos carmelitas. Então, certo dia, ali dentro do mosteiro, na Europa, na Itália, dentro do mosteiro, São Simão Stock ele está em oração, porque a ordem carmelita é uma ordem mendicante e eles estão quase passando fome, não tem como se sustentar financeiramente, é muito complicado conseguir ter espaço para rezar, porque a Europa estava numa crescente medieval, onde as cidades ficavam cada vez maiores, mais populosas, pouco a pouco. Então ele começa a rezar, pedindo um sinal de Nossa Senhora para que a ordem fosse sustentada e, mais do que isso, corria o risco de ser fechada. Tem esse outro ponto. Corria o risco de se encerrar definitivamente as atividades dos carmelitas. E aí São Simão Stock, rezando, pedindo um sinal para Nossa Senhora, ele chega a ter outra visão com Nossa Senhora. Durante a noite, nessa visão, São Simão Stock vê Nossa Senhora se aproximar dele e ela entrega para ele um manto, um pedaço de pano marrom que vai cobrir cada um deles. E nesse manto, ela diz e com esse manto, melhor dizendo, ela fala para São Simão Stock: filho, a partir de hoje, todos aqueles que vestirem isso, que estiverem vestidos com isso, estes verdadeiramente representarão que são meus filhos e filhas amados. Estes são chamados e atraídos para perto de mim. Esses verdadeiramente são meus filhos e eu cuidarei de cada um deles. E aí Nossa Senhora faz a promessa que se tornou a promessa mais conhecida daqueles que aceitam e que querem carregar o escapulário. Nossa Senhora, ela fala para São Simão Stock que todos aqueles que morrerem vestidos com o escapulário em seu pescoço, sobre seus ombros, ela mesma vai resgatar suas almas e vai levá-las diretamente para o céu. Olha que bonito, gente. Essa é a promessa de Deus para nós, essa é a promessa de Nossa Senhora para nós. Uma promessa que nasceu em um coração inicialmente que não foi obrigado a nada, não foi obrigado a sair de casa, não foi obrigado a deixar sua zona de conforto, não foi obrigado a realmente seguir Jesus. Ele quis, ele desejou e ele aceitou a vida eremita. Tudo influenciado por Nossa Senhora? Sim, teve o toque de Nossa Senhora em tudo isso. Isso é muito importante, isso é muito interessante, particularmente falando, isso é muito interessante. E com tudo isso,
nós entendemos então aquilo que está nesse evangelho. Por isso que eu falo que esse evangelho é muito interessante para nós, né, hoje, para nós carmelitas hoje. Em verdade vos digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. São Simão Stock, ele pede um sinal do céu, para que a ordem carmelita possa permanecer perseverante. Peçam e receberão. E ele recebeu uma visita de Nossa Senhora. Nada mais glorioso do que isso, não é, meu irmão? Minha irmã. Eis que São Simão Stock recebe uma visita de Nossa Senhora. E olha só o que Jesus diz para completar o versículo: para que a vossa alegria seja completa. Eu não duvido que São Simão Stock tenha ficado imensamente alegre com a visita de Nossa Senhora. Eu não duvido que São Simão Stock tenha ficado imensamente alegre com o escapulário que ele recebeu. Eu não duvido que a ordem carmelita tenha se fortificado mais e mais depois que essa visão aconteceu. Eu não duvido que a ordem carmelita tenha se transformado completamente depois dos escapulários. Eu não duvido que a ordem carmelita tenha se intensificado mais e mais em oração, em clausura, em vida eremita. Porque nós sabemos como estamos hoje. Se não fosse essa visão de Nossa Senhora do Carmo surgindo para São Simão Stock, não estaríamos aqui hoje, meus irmãos e irmãs. Nós não estaríamos aqui hoje. Santa Teresa d'Ávila não existiria, São João da Cruz não existiria, Santa Teresinha não existiria, Santa Elizabeth da Trindade não existiria, Santa Edith Stein não existiria. Muitas ordens religiosas posteriores ao Carmelo não existiriam, porque muitas foram influenciadas pelos carmelitas. Eu não estaria aqui se essa visão não tivesse acontecido. Então perceba como tudo isso é interessante. Quando nós pedimos em oração, com fé, com sinceridade, com humildade, realmente acontece, realmente recebemos. E a alegria é plena, a alegria é verdadeira, a alegria é total. Mas isso só acontece nos corações daqueles que amam a Jesus Cristo. E aqueles que verdadeiramente amam a Jesus se abrem para o Espírito Santo. O próprio Pai vos ama. O próprio Pai ama cada um desses. E porque vocês me amaram e acreditaram em mim, eu saí do Pai e vim ao mundo. E novamente parto do mundo de volta para o Pai. E vocês permanecerão dentro de mim. É o que diz Jesus hoje. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, seguir o exemplo de São Simão Stock, que não foi obrigado a nada, não foi obrigado em momento algum, ele foi chamado e aceitou esse chamado. Ele foi convidado e aceitou esse convite. Ele saiu de sua zona de conforto e ele aceitou ser tocado imensamente pela força do Espírito Santo, por esse incômodo que surgiu dentro do seu coração, um incômodo que fez com que ele imediatamente se tornasse mais do que apenas um servo, mais do que apenas mais um carmelita, né, em número. Não, ele se tornou prior, ele se tornou aquele que estava à frente da ordem carmelita naquela época, quando rezava pela sua ordem e Nossa Senhora apareceu. Imagina você sair dessa zona de conforto, começar a seguir Jesus plenamente, se tornar missionário, se tornar eremita, fazer parte de alguma consagração, de alguma vida religiosa, de alguma comunidade e ter visões espirituais, ter experiências espirituais completamente profundas, tão profundas, impulsionadas por Deus, quanto o que aconteceu com Apolo na primeira leitura de hoje, quanto o que aconteceu com Paulo, quanto o que aconteceu com Lucas, quanto o que aconteceu com São Simão Stock, que nós festejamos hoje, nosso prior, nosso carmelita, que viu, que recebeu a visão de Nossa Senhora do Carmo e recebeu o Santo Escapulário. Se você usa um escapulário, por exemplo, é graças a São Simão Stock. Então que nós possamos abrir nossos corações e agradecer a Deus, porque realmente o Senhor é o Rei do Universo, como diz o Salmo de hoje, o Senhor é o Rei de toda a terra. Bendito sejas porque o Senhor concede todas essas visões, concede todas essas experiências espirituais e permite que nós nos tornemos santos, da mesma forma como outros se tornaram santos. Bendito seja porque o Senhor nos permite vivenciar tudo isso, permite que outros vivenciem tudo isso para nos dar facilidades de salvação. O Senhor quer a todo instante facilitar nossa caminhada de salvação. Não à toa Ele envia a sua mãe, não à toa Ele envia o Espírito Santo, não à toa nós temos os sacramentais como o terço, como a cruz, como o escapulário. Que nós possamos então abrir nossos corações e agradecer ao Senhor, louvar o nosso Senhor por tudo que Ele faz em nossas vidas, porque tudo que Ele faz merece fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor permaneça em vossos corações.